Feriado, eu vou fazer sim. Tem que fazer Tá. dois, né? Tem que fazer também o do Da papel em resenha. branco. Eu fiz uma resenha, mas eu tenho que fazer essa resenha aí. Não, esse texto é Fazer dos conectivos. bacana. Eu falei dele hoje, daqui a pouquinho vai entrar o coisa. Vai ter uma Vamos, semanona aí de feriado. não vou Aí falar, a gente não vai ter dos desculpa. conectivos hoje. Não, aí tem mais desculpa. Tem mais desculpa ainda. Que aí a pessoa fica Não, passeando. mais ou menos. Gente, então olha só. Então vamos começar. Vamos lá. Olha, hoje a gente tem um monte de coisinha para falar. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: vocês ficarem ligados. Eu dividi esse semestre em 3 blocos de atividades. Tá? Uma que eu chamei escrita de si, são aquelas de carta de amor, de meu cantinho de leitura, minha relação com a leitura, aquelas coisas todas. É um bloco. Tá. Eu acho que vai ter mais alguns ainda. Que eu acho que é bom a gente escrever assim, porque vai soltando. Tem um outro bloco que são exercícios de conectivo, que a gente fez esse primeiro, mas vão ter outros, tá? Que a gente vai fazer também. E depois tem um outro bloco que são de resenhas. Então, vocês têm que ficar ligados que vocês têm que ter uma resenha, um exercício de conectivos e uma escrita de si. Eu acho que escrita de si, eu imagino que todo mundo já tenha, pelo menos uma. Tem que ter uma corrigida direitinho, entendeu? Aí falta fazer a resenha, que acho que até agora ninguém fez, e os conectivos, tem 4 pessoas que já fizeram. Tá bom? Então, para ser aprovado, tá? E a gente, aí, Ana Cristina, hoje a gente vai, então, Boa noite. Boa noite. A gente vai começar com esse estímulo emocional, que é desse livrinho aí para criança, né, que eu estou organizando, que chama O Porquê dos Porquês. Josi, posso saber por que você está bolada comigo? O Gil que fala, né? Aí a Josi responde: Gil, não se faça de desentendido, você sabe muito bem o porquê. Por que ele perguntaria se já soubesse o porquê? Porque você gosta de perguntas retóricas. Pensa que me engana, espertinho. Josi, você foi embora e nem me disse por quê. E o senhor não passou a cola da última questão da prova por quê? Josi, querida, você sabe muito bem por quê. Por quê? Porque sim, ora bolas. Porque sim não é resposta. Quer saber mesmo? Claro. Porque eu não sabia a resposta certa. Pronto, falei. Você não sabia a resposta certa? Pois é, nem sempre o nerd sabe tudo. Foi mal. Pazes? Tá bem. Gostaram do textinho? Olha só, nessa semana, uma das atividades vai ser construir um texto que tenha todas essas ocorrências de porquês, tá? Então, agora, a gente vai ler de novo e vai tentar entender por que cada porquê é diferente. Olha só, os porquês estão todos em negrito, né? Quais os porquês que a gente identifica aí? Quantos porquês diferentes a gente tem? Olha, tem porquê separado, Porque junto, porque com circunflexo. porque junto com circunflexo e porque separado com circunflexo. Então, são 4 porquês que a gente tem que entender porquê de usar cada um deles, né? Aqui diz o porquê dos porquês. Então, vamos tentar entender, vamos ver o que vocês sabem. Por que vocês acham que esse primeiro porquê é separado? Posso saber? Não. Olha só, deixa eu ver. Sempre quando é pergunta, é separado? Eu sei que tem uma regra que quando você Mas olha só, é aqui... separado e quando você responde é junto. Sim, isso aí é uma regra boa, tá? Mas olha só, não é só por isso, não. Tá? Porque ela não está começando a pergunta.
Esse porquê separado, alguém tem outra dica? Não é só porque está na pergunta, não. Dúvida? Oi? Dúvida? O porquê é sempre dúvida, né? Tem uma coisa que é o seguinte, que está lá nos nossos apontamentos. O porquê separado significa por qual razão. Entendeu? São dois termos. Josi, posso saber por qual razão você está bolada comigo? Entenderam isso? Então, isso vai se repetir aqui no outro porquê. Quer ver? Olha, Josi, querida, você sabe muito bem por quê. Por que esse porquê está separado? Olha aqui, não é pergunta. Tá vendo? Não é pergunta, então essa hipótese de que é sempre só para pergunta, não. Para pergunta, sim. Mas essa regra ela não resolve todos os nossos problemas, porque a gente tem um porquê separado que não é pergunta e é separado igualzinho a esse. Tá? Então, esse porquê separado, porque você pode substituir por qual motivo. Olha, Josi, querida, você sabe muito bem por qual motivo. Então, tem duas coisas. Por qual motivo? Tá? Gil, não se faça de desentendido. Você sabe muito bem o porquê. Por que esse porquê é assim, junto com acento? Igual o título, olha. Quem sabe por quê? Esse aí tá falando de explicação? Não é por isso. Um final de frase? Também não é por isso. É porque esse porquê aqui é um substantivo. Vocês estão ligados nisso? Ele poderia ser assim, por exemplo, quando a gente fala o X da questão, eu já falei isso para vocês, quando um verbo vira substantivo. O que é um verbo virar substantivo? É quando eu me refiro ao verbo como se fosse uma coisa. Por exemplo, o andar. O andar da Ana Caroline é bonito, por exemplo. Né? Então, nesse caso, andar não é verbo. É estranho, né? Andar é sempre verbo. Não, nesse caso, não. Porque eu estou falando do andar. O substantivo é um nome, né? Enfim, é um elemento da frase que pode ser adjetivado, do qual a gente fala. Né? Então, cadeira, casaco, amor. Amor também é um substantivo. Né? O que mais que é substantivo? Fala aí, substantivo, gente. Menina, computador, tudo isso é substantivo. Tudo que aceita um artigo, né, pode ser um substantivo. Né? Então, por exemplo, esse artigo não precisa ser, aqui no nosso caso, olha, o porquê, esse artigo é um artigo definido, não é? Poderia ser um artigo indefinido? Quem lembra do artigo indefinido? Quem é? Uma, né? Então, a gente pode fazer... Vamos fazer uma frase que tenha um porquê? Alguém consegue fazer uma frase que tem um porquê? Deixa eu pensar. Qual tipo de porquê? Esse porquê aqui, o porquê substantivo. Tá. Com um. Porque aqui a gente se refere a ele com o, né? Eu estou dizendo que uma prova de que um substantivo é um substantivo é a possibilidade que a gente tem de se referir a ele a partir de um artigo, né? Eu sei que uma coisa é um substantivo porque eu posso dizer o celular, a cadeira, a luz, a menina, um chapéu, né? Mas eu posso dizer assim, você sabe um motivo por que fiquei bravo? Não, aí não vale. Esse é o motivo por que eu fiquei bravo, você acha que é com qual porquê? Um que a gente acabou de estudar. Porque não sei. Seria o primeiro. Por qual razão? Por qual razão? Muito bem, pegou. Ana Caroline já pegou.
tá? Uhum. Entendeu, Cássio? Um motivo pelo qual, né, você está chateado comigo. Então, não tem um porquê. É difícil fazer uma frase com porquê, né? Sei lá. Mas poderia, hipoteticamente poderia, é possível. É só um pouco de imaginação que dá para fazer. Professora, tipo assim, eu pensei assim, fulana faltou a aula hoje. Um dos porquês seria tanto. Seria isso? Perfeito, ótimo. Um dos porquês, exatamente. O porquê ele é substantivo também quando ele aceita um artigo, né? Claro. Uhum. E quando ele pode ser passado para o plural, por exemplo, que foi o exemplo da Ana Caroline, né? Se ele pode, qualquer substantivo pode ir para o plural, né? Os amores, as blusas, os sapatos, né? Os andares das moças também pode ser, né? Então, um substantivo ele tem algumas propriedades que a gente vai percebendo que isso aqui é um substantivo, né? Eu já falei para vocês, já apresentei a vocês aquele textinho do Graciliano Ramos, que fala dos adjetivos, né, dos substantivos, daquele do lavar-roupa, que a gente escrever como se lava-roupa, não sei o quê. E eu falei para vocês isso, que ele dizia que um texto que tinha muito adjetivo era um texto ruim, de alguém que não sabia escrever, porque eram substantivos que eram fracos, porque um substantivo bom para ele, muito bom mesmo, ele dispensa adjetivo. Acho essa ideia tão bonita, né? Um adjetivo bom, ele dispensa realmente adjetivos. Mas, enfim, o adjetivo tem outra função também que é importante, né? Você pode falar um porquê misterioso, você pode dizer, não, ela... olha, por exemplo, uma frase possível seria assim, eu perguntei para ela por que ela chegou atrasada, mas ela me respondeu com uns porquês muito misteriosos e pouco convincentes. Uns porquês muito misteriosos e pouco convincentes. O que quer dizer isso? Que as explicações que ela respondeu por causa disso, por que isso, por que aquilo outro, não convenceu muito, entendeu? Então, a gente pode falar uns porquês. Toda vez que a gente se refere ao porquê, como se ele fosse uma coisa, né? Ele vai ser junto e com acento circunflexo. Tudo bem? Já matamos dois, né? Esse aqui é o famoso porquê na pergunta, no começo da pergunta, que vai ser sempre separado, ele indica que é uma pergunta, por quê. Mas repara, Cássio e todo mundo, esse porquê, essa regra para a gente entender que porquê separado é por qual motivo, também se aplica ao porquê da pergunta. Repara só, eu posso substituir aqui, por qual motivo eu lhe perguntaria se você já soubesse o porquê, né? Esse o porquê é o mesmo porquê desse, o porquê da questão, o X da questão, tá? Aí você responde, por que você gosta, não pode, por qual motivo você gosta, não funciona, tá vendo? Estão reparando? Que aquela ideia do por qual motivo, olha, aqui não funciona. Por que você gosta de perguntas retóricas? Pensa que me engana, espertinho? Josi, você foi embora e nem me disse por quê. Aí apareceu um novo porquê. Estranho, né? É um porquê separado e com acento. Por que motivo, por qual motivo, mas no final da frase. Aí tem acento também. O senhor não passou a cola da última... e o senhor não passou a cola da última questão da prova. Por quê? Né? Então, ele disse, porque você... você pensa que estava em... Josi, você foi embora e nem me disse por quê. Aí ele disse, ela disse, né? E o senhor não passou a cola da última questão da prova. Por quê? Né? Então, porquê aqui também é que nem esse porquê aqui, olha, tá? Ele é uma interjeição sozinho e ele está separado e com acento.
Josi, querida, então, quando está no final da frase, separado ou não separado? Não, essa coisa de final da frase não resolve muito, não. Esse aqui, ó, é porque ele é uma interjeição, então ele tem esse acentozinho aqui. Josi, querida, você sabe muito bem por quê, tá vendo? É no final, mas não é separado, porque não tem nenhuma interjeição. Por qual motivo? Por quê? Tá perguntando. Aí tem acento. Porque sim, ora bolas, junto. Porque sim não é resposta. Quer saber mesmo? Claro. Porque, resposta normalmente, eu não sabia a resposta certa. Pronto, falei. Você não sabia a resposta certa? Ponto de exclamação, ponto de interrogação, exclamação, interrogação, exclamação. Pois é, nem sempre o nerd sabe tudo. Foi mal. Pazes, tá bem. Muito bem. Tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês, então fiquem tranquilos. Qualquer dúvida é só buscar. Agora, tem um exercício aqui para quem quiser fazer, a partir das notas. Porque sim não é resposta, com certeza. Não, é outra produção de texto que eu fiz. Escreva um parágrafo com todos os porquês que aprendeu. Isso aqui é legal para vocês fazerem depois, tá? Vocabulário, tá? O que são perguntas retóricas? Você já ouviu essa expressão alguma vez? Em qual situação? Tem alguma hipótese do que significa? Vamos buscar no dicionário a origem e o significado exato da expressão? Alguém sabe o que é uma pergunta retórica? Que ela disse para ele, né? Por que ele perguntaria se já soubesse o porquê? Né? Aí ela respondeu. Fala, Ana. Seria quando você responde com outra pergunta? Não é isso, não. Mais alguma hipótese? Não. A pergunta retórica, ela vem de uma tradição grega, que é dos sofistas, se eu não me engano. Depois a gente vai ver direitinho isso. Que a retórica grega, né? A retórica grega é o seguinte, o Sócrates fazia muito, né? Tinha os diálogos, as conversas para filosofar, talvez vocês tenham visto isso em filosofia. E aí a pergunta retórica é o seguinte, você já sabe a resposta, mas faz a pergunta só para desenrolar a conversa. É uma pergunta que tem um efeito... Vamos ver exatamente? Vamos dar uma olhada aí no dicionário? Deixa eu ver aqui, olha. Espera aí, deixa eu botar aqui o dicionário. A gente vai ver o que é retórica. Por exemplo, quando você fala assim... numa bronca, por exemplo... É uma interrogação que não tem o objetivo de obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão sobre determinado assunto. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Bom, tudo bem, depois vocês se virem aí. Mas é isso, tem a ver com uma prática grega. Eu achei aqui na Wikipédia, pode estar legal. Deixa eu ver. Por exemplo, uma pergunta retórica, enunciado interrogativo. Deixa eu botar para vocês, para a gente ver juntos. Isso aqui, gente, hoje em dia, eu estou completamente viciada na internet. Uma coisa maravilhosa, né? Porque você tem uma duvidazinha, você vai lá, pumba, acha na mesma hora. Negócio maravilhoso, olha lá. Opa! Olha lá. Uma pergunta retórica é um enunciado interrogativo para o qual o falante não espera uma resposta. Em outras palavras, trata-se de uma declaração que tem a forma de uma pergunta. Por exemplo, você acha que eu nasci ontem? Ninguém espera que a pessoa responda, né? Não se pretende saber se o interlocutor acha que sim ou não, mas enfatizar que o falante não é ingênuo, isso é, não nasceu ontem. Entenderam?
Perguntas retóricas podem ser utilizadas para vários fins, incluindo iniciar um texto, produzir um tópico discursivo, evidenciar uma opinião e indicar ironia também. A gente usa bastante isso, ironicamente, né? A gente faz perguntas retóricas. A resposta da pergunta retórica não precisa ser dada pelo interlocutor por pelo menos 3 motivos. Ninguém sabe a resposta. Como será que estaremos daqui a 1000 anos? Tipo da pergunta que não tem resposta, né? A resposta é muito óbvia. Você acha que eu nasci ontem? Claro. O próprio falante dá a resposta logo após a pergunta. Você sabe aonde vamos? Para casa. É uma pergunta retórica também, tá? Mas eu não fiquei satisfeita com esse ponto aqui, não. Porque eu queria saber da retórica grega. Deixa eu ver se eu acho aqui. Retórica. São um conjunto de regras, significado retórico, que é conceito. Retórica é uma palavra de origem grego, do termo grego retorique, que significa arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. A retórica é uma área relacionada com a oratória e a dialética, tá? Então, é um recurso retórico que tem um efeito de estímulo da conversa, de enfatizar alguma coisa, de uma elocução ou para fixar alguma coisa, tá? Mas ela não se espera dela uma resposta, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que com isso a gente acabou os porquês. Depois eu vou mandar para vocês. E aí fica essa proposta de texto que é porque sim não é resposta. Com certeza você já escutou essa frase alguma vez. Invente uma história na qual esta frase possa ser encaixada. Porque sim, tinha um programa na TV, no canal Cultura, que era Castelo Rá-Tim-Bum, quando meus filhos eram pequenos, que tinha um personagem que falava assim, os adultos falavam, as crianças normalmente perguntam muito, né? E os adultos respondem, porque sim, porque sim. Aí tinha um personagem que falava, porque sim não é resposta, e aí ia lá buscar num aparelhozinho do tempo, não sei o que aparecia tudo, tinha resposta para tudo. Por quê? Então, muito bem. Agora, vamos à nossa pontuação. Hoje vamos fazer exercícios de pontuação. Pronto. Alguém quer ler? Para variar um pouquinho? Quem se anima? Vou começar. Bora. Vai, Ana, vai, Ana. Pontuação. Tá ouvindo direitinho? Estou super bem. Para que servem os 2 pontos? Particularmente, eu os vejo como 2 mãozinhas estendidas a apresentar alguém ou algo que se espera com entusiasmo, dizendo, e com vocês, fulano de tal. Para que Vocês estão vendo essas mãozinhas? Quando a gente faz assim, olha. E com vocês, tim, olha os 2 pontinhos. Não é ótima essa ideia, gente? É bobinha, mas funciona. Vai. Para que servem as reticências? Para dizer que, neste ponto, as palavras não dão conta do que se quer dizer, como, por exemplo, eu gosto tanto de você. Também pode servir para indicar que um determinado conjunto é infinito. Por exemplo, vê só como funcionam os 2 pontos. Não vai dar para descer para brincar. Tem um monte de TV atrasado, que arrumar o quarto. Tá vendo? Essas Dia reticências. desses. Olha só, deixa eu te interromper só um pouquinho. Esse ver só como funcionam os 2 pontos, olha aqui, olha. Por exemplo, né, você vai dar um exemplo, vai anunciar uma coisa. Por exemplo, tantã,
Tchan, tchan! Entendeu? Aí já aparecem as duas mãozinhas e os dois pontinhos aqui, ó. Tá? Vai. Dia desses, ouvi minha mãe dizendo: minha patroa pontuou bem o que não admite no trabalho, atrasos e corpo mole. Ponto é para terminar uma frase. Ponto parágrafo é para finalizar um bloco de frases sobre o mesmo tema. Ô, professora, podia ter aí, não, sei lá, eu tô achando um pouquinho complicado de entender. Fala, o que você tá achando? Tá um pouquinho complicado. É porque depois vai ficar mais fácil, mas assim, porque isso aqui não é um texto, não é um texto de gramática, é uma brincadeira, assim, né? Mas funciona também. Tá bom. Vai. Aí tem. Vírgulas servem para separar alguns termos em uma oração, para separar uma oração da outra, para elencar coisas tipo sapato, cinto, bolsa, etc. Ponto e vírgula é um troço bacana, mas que está em extinção. Serve para separar termos citados de uma linha a outra, mas também servem para dar um tempinho maior na leitura do que a vírgula, não sendo tão abrupto quanto o ponto. Travessão serve para organizar um diálogo, mas serve também para interromper o pensamento com uma ideia intrometida. Para isso, também se podem usar os parênteses. Hoje, tem gente que vai falando... Não é hoje, não. Não, hoje não, o que é isso? Como que fala? Hi? Não, Vocês não falam aí, não? não fala assim. Geralmente eu falo Pode ser também. Tá bom. Tem gente que vai falando e abrindo um parêntese dentro do outro. Começa a falar do capítulo da novela e faz um intervalo para falar mal da atriz que faz a cunhada, abre outro parênteses e aproveita para comentar que a roupa dela era ridícula. E como fica? Não. E você? Fica como? O quê? Mas ele morreu ou não morreu, afinal? Parece tudo bobagem? Então vejam só esses exemplos. Tá? Então, isso aqui, gente, funciona um pouco, é isso, a ideia é um estímulo emocional, né? Imagina que vocês estão dando aula de pontuação para criança, né? Que é esse o objetivo desse livro, né? Que é o que vocês vão fazer em algum momento na vida de vocês, espero que façam, né? E aí vocês têm que apresentar. E aí, assim, isso aqui não explica muito bem. Depois tem um textinho, que foi o textinho que eu mandei para vocês, que está tudo muito bem explicadinho e tal, tá? Mas aqui vai. Aí a gente fica, poxa, será que precisa ter pontuação mesmo, né? Tal, aí, vejam só nesses exemplos. Aqui agora vai ficar muito divertido. Vê lá. Ô, Ana, você tem a voz muito linda. Muito obrigada. Acho, né? Eu acho, sim. Lê muito bem. Vamos lá, lê pra gente. O Testamento, autor desconhecido. Um homem rico, sentindo-se morrer, pediu papel e pena e escreveu assim: deixe os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Cruz credo. Não teve tempo de pontuar e morreu. A quem deixava ele a fortuna que tinha? Eram 4 os concorrentes. Chegou o sobrinho e fez essas pontuações numa cópia do bilhete. Deixe os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. A irmã do morto chegou em seguida, com outra cópia do escrito, e pontuou-o deste modo: deixe os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Surgiu o alfaiate que, pedindo cópia do original, fez essas pontuações. Deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. O juiz estudava o caso, quando chegaram os pobres da cidade, e um deles, mais sabido,
tomando outra cópia, pontuou assim: deixa os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Gostaram dessa história? Essa aí é legal. É muito legal, não é? Olha só que coisa interessante, né? Uma mesma frase, uma mesma oração aqui, quer dizer, é uma oração, assim, um período, assim, tem mais de um verbo aqui, né? É um período composto. Dependendo da pontuação, você pode beneficiar, olha, quem é que tem aqui, hein? Tem a... Peraí, primeiro, quem que era? 4 concorrentes. São quatro sobrinho. concorrentes, 4 possibilidades diferentes, né? Então, isso aqui é um recurso para você mostrar para criança, para adulto também, né? Você fica assim pensando, gente, realmente é importante a gente pontuar. Já aconteceu com vocês, em conversa de WhatsApp, de dar confusão, assim, por falta de pontuação? Alguém tem alguma experiência dessas? Muito, professor, eu brigo muito, porque eu fico sem entender o que a pessoa quer dizer. Pois é, e tem coisas que você entende ao contrário, né? Eu teve um agora, há pouco tempo, como é que foi? Era um cara que vinha fazer um trabalho, ia consertar um negócio, aí ele falou um não, mas não botou pontuação, eu achei que ele tinha desistido, aí ele apareceu, eu falei, ué, mas você veio? Ele disse, eu disse que vinha. Eu falei assim, eu entendi que o senhor disse que não, porque ele não pontuou, aí ele falou assim, não, eu disse assim. Eu falei, bom, né, não dava para entender, né? Isso acontece mesmo, né? Então, é importante, se a gente quer... Porque o que acontece na escrita? Quando a gente escreve, a gente quer que aquela escrita gere um efeito prático, social, né? Que a pessoa te espere, que a pessoa te dê alguma coisa, enfim, né? E se você não pontua bem, aquele efeito esperado pode simplesmente não acontecer, né? Enfim, pode dar bastante confusão. A minha filha que fala que ela tem muita dificuldade com a escrita, e ela diz que o namoro hoje em dia, que começa sempre pela escrita, né? Ela diz isso, pelo menos, que eu acho que porque se você entra nos Tinders da vida, essas coisas, né? Os primeiros contatos são pela escrita, antigamente não era muito assim, né? Então, se você tem alguma dificuldade com a escrita, você já fica em desvantagem, né? Que é o caso dela, ela quer logo marcar o encontro porque ela tem medo de escrever um negócio errado, fazer erro de ortografia, ela se atrapalha um pouco com a escrita. Olha só isso aqui. Certa vez um rei foi à guerra e mandou consultar o oráculo de Delfos, no século VII a.C. Vocês sabem essa coisa dos oráculos, né? Que na Grécia tinha as pitonisas, que eram mânticas, né? Que tinham contato com os deuses e falavam, os deuses falavam através delas o destino, né? Então, você vai consultar o oráculo de Delfos, do deus Apolo, para conhecer seu destino. A pitonisa proferiu palavras soltas. Então, o rei ia à guerra e queria saber se ele podia ir à guerra tranquilo, se ia ter sucesso ou não. A pitonisa soltou palavras soltas, sem nenhuma entonação, que em português seriam equivalentes a voltarás, não, morrerás. Cara, complicado, né? Voltarás, não, morrerás. Os intérpretes juntaram as palavras e interpretaram assim: voltarás, não morrerás, né? Mas o rei perdeu a guerra e morreu na batalha. Os descendentes, os filhos do rei, foram queixar-se ao oráculo. Falou, o oráculo estava errado, quero meu dinheiro de volta. E lhes foi dito que a profecia estava certa, a interpretação é que tinha sido errada. O oráculo quis dizer, voltarás? Não, morrerás. Olha que interessante também, tá? Então, uma outra coisinha que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu botei no negócio de vocês, desse livrinho aqui, olha,
a pontuação, que é um livrinho muito legal que eu botei na nossa pasta. Deixa eu ver se está aqui. Como é que é o nome dela? Maria Costa. Ah, está aqui. História da pontuação. Vocês sabiam que... Ah, não acredito. Está de cabeça para baixo. Ah, que chato. Peraí, deixa eu ver se tem um jeito de virar aqui. Pi, você sabe como é que faz para virar o PDF? Ah. Será que não deixa? Não deixa, né? Não deixa, tem que ser com outro programa. O meu programa não deixa. Tudo bem, gente. Enfim, eu mandei para vocês um textinho desse livro aqui. Eu vou ler para vocês um pouquinho. Que conta uma história muito interessante sobre a pontuação. Que a gente pensa assim, que a pontuação sempre existiu, né? Não é verdade, a pontuação não sempre existiu, não. E aqui, olha, ela vai contar isso. Ela vai dizer assim, olha, os sinais de pontuação mudaram através dos tempos, quer na sua forma gráfica, quer na sua forma e utilização. A pontuação tem acompanhado o desenvolvimento da escrita. Por isso se nota na sua evolução a integração de conhecimentos técnicos e linguísticos. A pontuação começa quando um código grosseiro usado pelos escribas num trabalho solitário e individual e desenvolve-se até se tornar num código estandartizado com regras definidas, embora sempre em constante devir. Então, vai sempre mudando, né? E é interessante porque... Deixa eu ver aqui, vai ser muito longo de ler. Assim, mas ela vai falando do parágrafo, das vírgulas, dos pontos, tá? Então, os textos, antigamente, eles não tinham... As palavras eram emendadas umas nas outras, não tinha vírgula, não tinha nem espaço, tá? E aí os escribas tinham dificuldade na hora de escrever o texto e muito mais dificuldade ainda a pessoa na hora de ler, né? Imagina você ler um texto sem pontuação nenhuma. Esse é o exercício que eu vou mandar para vocês. É um texto que, aliás, eu vou mandar ainda, vou mandar até o final do dia hoje, eu mando. Depois da minha novela, eu mando para vocês. Então, eu vou mandar um texto para vocês, estou com ele aqui. É um texto que não tem pontuação nenhuma pontuação, tá? E aí vocês, a partir desse texto, o que vocês vão fazer? Vão fazer o seguinte exercício. Vocês vão tentar descosturar. A gente, no exercício passado, a gente fez um exercício de costura, né? A gente tinha as frases soltas que a gente foi costurando através dos conectivos. Esses estão todos conectados, só que sem indicar qual o conectivo certo. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. É que eu não passei ainda para coisa, mas eu vou fazer aqui para vocês, quer ver? A gente faz aqui junto. Peraí. Vou fazer um exemplo para vocês, que nem eu fiz o exemplo do conectivo. Vamos fazer junto aqui. Aí, na aula que vem, deixa eu ver o que a gente tinha programado para a aula que vem. Porque eu queria muito discutir aquele dos conectivos. Desenha, fazer um desenho de dicionário, porque parágrafo e pontuação. Ah, não, pontuação. O próximo vai ser de parágrafo. Ótimo, tá?
A gente já começou a ver um pouquinho o parágrafo. A gente vai ter mais exercícios de pontuação, mais exercícios, tá? Agora, daqui para frente, é só exercício dessas coisas, tá? Pontuação, coesão textual. Tá bom. Tá? Então, gente, vocês vão... E as resenhas, né? Vai ter mais resenha para fazer. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o texto. Aconteceu uma coisa também... Deixa eu ver se eu acho esse texto. Espera aí, só um instantinho, gente. Espera aí. Achei. Sabe o que aconteceu? Eu dava aula de oficina de leitura e escrita há muitos anos, né? E eu tinha um outro computador. Aí eu salvei as coisas no HD externo, perdi esse HD externo. Aí tem coisas que eu tenho impressas, mas tem umas que se perderam. Bom, a história é a seguinte. Esse livro aqui se chama Prosa e Verso. É um livro do Mário Quintana, um autor de Porto Alegre, que já faleceu, que eu gosto muito. Ele escreve de um jeito muito simples, assim, e eu adoro. A gente pode ler algum trechinho deles para vocês. Mas aconteceu o seguinte, uma coisa muito curiosa com esse livro. Quando eu comprei esse livro, eu comprei ele no sebo, comprei ele já usado, tá? Aí, quando eu fui abrir o livro, tchan, tchan, tinha uma coisinha dentro. Tinha uma coisinha dentro, uma coisinha verdadeira, uma carta datilografada, gente. Olha isso. Isso aqui eu tenho que escanear para mandar para vocês, tá? Essa carta datilografada, eu vou datilografar para vocês agora aqui. Tem até uma assinatura, assinado Antônio Oliveira dos Santos Filho. Aí o exercício é o seguinte, olha, eu vou escrever aqui para vocês, não é muito longa não, ó. Vou escrever exatamente como está escrito. Rosa, meu amor, eu, Antônio, escrevo para saber como você passou esta noite. Estou escrevendo exatamente como está no negócio, tá? Porque eu não passei nada bem pensando... Adoro essa história. Pensando muito em você, meu amor. Rosa, eu vou ficar maluco. Filhinha. Amanhã vamos conversar muito sério. Acho que a gente pode parar por aqui já para brincar um pouquinho, que depois eu vou dar o resto para vocês fazerem sozinhos, tá? Então, a gente vai aumentar essa letra. Tá? E vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira de correção de texto. O que vocês acham aqui? Quem sugere pontuações? Já pode botar uma vírgula depois do rosa. Por que essa vírgula depois do rosa, Ana? Porque, como é que fala? Vocativo? Alguma coisa assim. Vocativo, certa resposta. Exatamente isso, tá? Vocativo vem de invocar, né?
pensa assim, quando você fala, por exemplo, na Bíblia não diz, não se deve invocar o nome de Deus em vão? Não tem um negócio desse que fala? Sim. Né? O que é invocar? Você fala, Deus Todo-Poderoso, me ajude, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, já falou Deus 2 vezes para reforçar, né? Então, quando você chama, você invoca. Invoca ou invoca? Dúvida. A gente invoca ou invoca, gente? Acho que é invoca, professora. Invocar, né? E até a gente tem a palavra invocado, que é brabo, né? Isso mesmo, é invocar. Então, não se pode invocar o nome de Deus em vão. Cadê? Tá aqui. Então, dessa coisa do invocar que vem o vocativo. Nunca mais esquece, né? Não ficou fácil? Então, quando a gente chama alguém, Rosa, meu amor, tá? Rosa, meu amor. E aqui, depois, tudo bem aqui, gente? Rosa, meu amor. Acho que podia entrar uma exclamação aí, né, professora? Ah, pode, uma exclamação. Rosa, meu amor. O que mais? Segunda linha, o que a gente pode fazer? Aí, olha só, o próprio Word ajuda a gente. Ele já botou umas coisas vermelhinhas. Ele está dizendo que tem alguma coisa errada, né? O que está errado aqui? O nome tá com letra minúscula. Então, a gente vai botar um nome com letra maiúscula, mas continua vermelhinho. Por quê? O acento. Quem sabe por que tem esse acento? Porque é proparoxítona. Não, não é proparoxítona. Antônio. Não. Não sei. Mas é não lembro, esqueci. Olha só, vocês lembram o que é paroxítona, paroxítona, proparoxítona, oxítona? Oxítona é a sílaba tônica como a última, proparoxítona a antepenúltima e paroxítona a penúltima. Exatamente, correto. Então, olha só, qual é a sílaba tônica, Antônio? Vocês sabem tudo isso. O negócio é que vocês aprenderam tudo decorando sem saber para que utilizavam. Agora vocês vão recuperar esses ensinamentos e usar eles na prática para ajudar a escrita de vocês. A gente sabe que se a gente separar em sílabas, olha, fica Antônio. São 3 sílabas, né? E a sílaba tônica é a penúltima. Então, essa palavra fala, Cássio. Paroxítona. É paroxítona, né? Mas toda palavra paroxítona é acentuada? Não. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo são, tá? E outras paroxítonas também terminadas em N, em X e outras coisas que estão nos nossos apontamentos, já estão lá, gente, tá? Então, a gente lembra que essa palavra é acentuada. Quer ver uma coisa que vocês erram bastante? Opa! Uma coisa que vocês erram bastante, ó. Vou botar aqui. Qual a diferença disso aqui, ó? Qual a diferença dessas palavras? Secretaria é lugar. Secretária é profissão, né? Sim, exatamente. Né? Então, eu poderia fazer uma frase que fosse como? Uma palavra... O mais básico, a secretária Está na está na secretaria. secretaria. Isso. Oi? Ah, faz uma divertida, gente. Um pouco de imaginação, vai. Sei lá. A secretária foi pega namorando dentro da secretaria. Ai, gostei, já gostei. Um pouquinho de sacanagem essa hora, a secretária. Eu ia falar que morreu, o Cássio já botou namorando.
Podia fazer uma coisa mais picante, secretária foi fazendo um love no pega namorando na secretaria. Ponto de exclamação, né? A secretária, sabe da última? A secretária foi pega namorando na secretaria. Também não ficava bom, não. Se a gente fosse escrever, a gente preferia evitar essa repetição, né? Mas o que acontece? Muitas vezes no texto, vocês querem se referir à secretaria e botam um acento, tá? O que acontece de diferente nessas duas palavras? Justamente a sílaba tônica. Quem sabe classificar a segunda sílaba tônica cada uma dessas palavras? Ó, secretária se acentua pela mesma regra que acentua Antônio. Qual era? Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Muito bem. E essa secretaria, qual é a sílaba tônica? Uria. Uria, secretaria, ri, é uri, né? Ria. Mas engraçada, né? Oi, não, oxítona não, senão seria secretaria, né? Então, a sílaba tônica aqui seria essa daqui. Mas não é porque é um hiato, secretaria... Oi? Não é a última, não. Olha só, fica assim, ó. Eu acho, né? A. É penúltima. Não, aí não. Não é não? Vamos verificar? Eu fiquei na dúvida. Também fiquei. Então, a gente pergunta ao Google. Separação de sílabas. É uma maravilha estudar com esse Google, gente. Da palavra... Tá na dúvida? Pergunta ao Google. Não tem por que não aprender nada. Eu acho que é uma palavra... Eu acho que é paroxítona também. Secretária. Vai ser muito engraçado se for, hein? Vamos ver se eu acho. Vê se alguém acha aí. Eu já achei, professor. Oba, e aí? É separado. É secretaria. Ah, viu? Então estava certa, né? E ver secretária. Então estava certa aqui como eu escrevi, né? Sim. E como é que é secretária? Você vê como é que é a separação de sílabas que é diferente? Olha que interessante. Eu acho isso tudo muito interessante, muito legal da nossa língua. Então, repara que até para você acentuar direito a palavra, você vê, se você escreve ao contrário, você gera uma confusão grande. Se você diz, eu fui lá na secretária entregar o protocolo. Não, você foi na secretaria. Eu fui lá, eu fui entregar o documento, mas a secretária estava fechada. Fala, Ana. Professora, secretária também é secretaria. Aí fica paroxítona. Então, por isso que ela é acentuada. Secretaria. E Antônio? Segundo o Google. E o Antônio? Eu mesmo achei que era então, Antônio. Peraí, deixa eu ver. E o Antônio? Eu tenho um pouquinho de dúvida nisso, porque antigamente, inclusive, a palavra ideia, por exemplo, era acentuada porque era paroxítona terminada em ditongo oral crescente. Era essa a regra, que acho que é a regra que o Cássio está lembrando. Era ditongo oral crescente. Mas repara que tem uma dúvida, né? Você separa assim ou você separa assim? Antônio é em 3 mesmo. Antônio. Cacete, hein? Complicado. Por que você O Nio aí entra aquela regra que a senhora estava falando, que é
No último, qual o nome que a senhora falou? Oxítona. Não, Não, aqui não é não tem nenhuma. oxítona. É paroxítona. Paroxítona é penúltimo. Uhum. E proparoxítona, então secretária Antepenúltimo. é proparoxítona, Secretária é antepenúltimo, proparoxítona. então tá bom. Então, proparoxítona. Ideia não é assim que separa, é que nem Antônio, né? É. Agora, eu não sei por que ideia não pode mais ter acento e Antônio tem. Não consigo entender isso. Eu dou aula disso, né, no 5º ano. Oba! Aí para as crianças pegarem um pouco da proparoxítona, da paroxítona, oxítona e proparoxítona, porque eles começam a aprender isso desde cedo, desde o 3º ano eles estão vendo. Só que, assim como muitas outras matérias, até isso também fica na dúvida. Aí eu, né, separar, eles sabem perfeitamente, e aí eu mando contar de 1 a 3 de trás para frente. Penúltima, antepenúltima Ah, e não, isso aí tudo penúltima, bem, penúltima, mas eu acho que penúltima. não, isso aí é E a fácil, mas acentuação, eu coloquei, tipo, meio que na cabeça dele, toda palavra proparoxítona é acentuada. E aí eu dei o exemplo, a própria palavra proparoxítona, que é isso é regra, acentuada, essa é oxítona, mole. né? Essa aí eu fiquei falando, repetindo, aí pegaram. Aí deu Ah, certo. não, o problema que eu acho, ô Ana, eu acho que a É a dificuldade. repetição. Não, acho que a dificuldade é a gente reconhecer qual é a sílaba tônica, que nem sempre é tão fácil. Eu Entendeu? também pedi para eles fazerem Essa coisa de bater na. diferente. Ah, Não, eu separar, eles aprenderam a bater palma e etc. Agora, sílaba tônica, eu virei e falei assim, cara, imagina que a palavra que você quer saber a sílaba tônica tá passando lá na rua longe e você precisa contar uma fofoca muito boa para ela. E aí você grita ela. E aí, quando você gritar, essa palavra, essa sílaba que ficar mais forte, que você se estender mais, essa é a tônica. Gostei, Ana, gostei. Aí deu certo. Antônio! A gente Isso. Nossa, perfeito. É. Adorei. Aí eles ficavam livro, caderno, Todo mundo até gritando na pegarem. aula. Era uma gritaria, mas Adoraram a aula da professora. Muito bom. deu Então, certo, deu olha muito só. certo. Então, tá bom. Então, olha só. Secretaria. Vai lá na secretaria, né? Também. Então, aqui a sílaba tônica é a penúltima, só que não existe uma regra que diz que a paroxítona terminada em A é acentuada. Não é, tá? Então, paroxítona terminada em ditongo é. Eu não sei porque, eu acho que a ideia agora é separada assim, não sei porque que a ideia deixou de ser acentuada. Antigamente era. Eu tenho muita dificuldade de não botar mais acento na ideia, porque para mim é igualzinho ao Antônio, mas enfim. Então, isso aqui vocês costumam fazer, tá? Então, a gente já sabe algumas regras. Uma regra básica que todo mundo tem que saber. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Não tem por que errar, porque essa é muito mole, tá? Confundir com secretária, com secretaria, não dá, porque a sílaba tônica muda, né? Dá para sentir que muda, tá? Então, essa daqui a gente pode apagar já aqui, que todo mundo já pegou. Então, vamos lá. Antônio, a gente já resolveu o problema do Antônio, que estava sem a letra maiúscula, que é o nome próprio, e com acento. Eu, Antônio, escrevo para saber como. Qual o problema aqui? Por que está vermelho aqui, gente? Espaço, né? Esse aqui está mole, né? Saber como passou. Está sobrando um N esta noite. Repara, não tem ponto nenhum. O que a gente bota aqui nessa primeira frase? Eu, vírgula, Antônio. Por quê, Ana? Porque eu acho que é vocativo também. Sei lá. Isso aí eu não tenho certeza, não é vocativo, não. Mas isso aí eu acho que chama aposto, né? É aquele que explica eu, abaixo assinado, eu. Você explica quem sou eu. Eu quem? Antônio, né? Então, você pode falar também outros exemplos.
por exemplo, Marinete, aquela vizinha do 203, vive gritando com o cachorro, por exemplo, tá? Então, repara, Marinete. Quem é Marinete? Aquela vizinha do 203. Então, aquela vizinha do 203 tem que estar entre vírgulas, né? Porque é uma explicação de que Marinete é. Porque tem a outra Marinete que é do 204. Tem a Marinete do 203 e a Marinete do 204, por exemplo. Então, você está explicando qual Marinete é. Então, tem que estar entre vírgulas. Moleza também isso aqui, né? Eu, Antônio, eu, abaixo-assinado, né? Escrevo para saber. Aí você pensa assim, a professora vive falando que não pode ter vírgula entre sujeito e predicado. E olha aqui a vírgula. Essa vírgula aqui não está valendo, porque esse aqui é um termo que está se intrometendo na oração, entendeu? A oração mesmo é eu escrevo. Né? O Antônio só está dando uma explicadinha. É tipo um parênteses dentro da oração principal. Tá bom? Eu, Antônio, escrevo para saber como você passou esta noite. O que a gente bota aqui? Um belo pontinho final, né? Ah, será que é mesmo? Acho que não, professora, porque tem um porquê. Então como é que a gente faz? Vírgula. Vírgula, né? Vírgula, puxa para lá, né não? Peraí. Olha só, aqui a gente já vai fazer assim, vai botar nesse negócio que insistem vocês para botarem, olha, é o justificado, tá? Justificar. Que, olha, é um Ctrl+J. Sim. Ctrl+J, gente. Não sabia, não. Deixa eu ver se funciona. Selecionei tudo. Ctrl+J. Nunca soube na minha vida que o Ctrl+J era para justificar. Gente, é tudo que vocês precisam, vão resolver minha vida sempre isso. Vocês podem fazer Ctrl+J sempre? Por favor, gente, ajudem sua professora. Ctrl+J, o texto de vocês vai ter outra recepção. Estou falando sério. Então, olha só. Eu, Antônio, escrevo para saber por que você passou esta noite. Porque eu não passei nada bem, pensando muito em você, meu amor. E aí, tá bom assim? Eu acho que aqui, por exemplo, um ponto e vírgula caía bem, ó. Eu, Antônio, escrevo para saber como você passou esta noite. Ó, não é vírgula, não é ponto. É um negócio mais ou menos assim, porque eu não passei nada bem, pensando muito em você. Aqui, ó, o vocativo da Ana, ó. Meu amor. Pensando em você, meu amor. Né? Mudou de parágrafo? Ele muda de parágrafo toda hora, esse moço. Esse Antônio, para mim, não dá para namorar esse Antônio, não. Escreve muito mal. Olha, então, olha só, a gente muda de parágrafo quando a gente muda de assunto. A gente vai trabalhar na próxima semana, a gente vai trabalhar parágrafos, tá? Vai trabalhar um texto, eu vou ver se eu acho esse texto, vou ter que reescrever ele, porque o arquivo digital eu perdi, mas eu tenho ele em papel. Rosa. O que acontece aqui? Que nem o rosa é meu amor, ó. Rosa. Eu vou ficar maluco, filhinha. O que é isso aqui? O que esse filhinha tá fazendo aqui, gente? Esse filhinha seria um aposto também? Entre Não, porque seria ponto final aí, né? Para começar, filhinha com L só não existe, né? É um filhinha.
Gente, esse Antônio não se criava comigo, me chamando de filhinha, tô fora. Rosa, eu vou ficar maluco, filhinha. Agora, também pode ser, filhinha, vamos conversar muito sério. Não pode ser amanhã. Olha só, pode ser assim, ó. A gente não sabe, porque ele não pontuou. Rosa, eu vou ficar maluco. Ou pode ser, Rosa, eu vou ficar maluco, filhinha. Mas o cara já falou, Rosa, eu vou ficar maluco, filhinha. Gente, isso é verdade, verdadeira, tá? Eu vou digitar para vocês, é um negócio impressionante. Eu achei isso aqui. E o final do texto é surpreendente, vocês vão ver. Aí dá margem a 1001 interpretações. As crianças ficavam doidas com esse texto. Eu acho que pode ser assim, por exemplo, olha. Filhinha, amanhã vamos conversar, é lindo, gente, porque é converso, olha. Vamos conversar muito sério. Olha Nossa. que seriedade. Olha lá, a palavra sério. O que acontece com a palavra sério? Também, mesma coisa. Com o Mesma Antônio. coisa do Antônio, né? Agora, por que ideia não tem acento? Eu não sei por que ideia não tem mais acento. Eu gostava muito da ideia com acento, achava muito boa a ideia com acento. Não sei por que perdeu acento. Foi no último acordo ortográfico, tá? Então, vocês veem que tem um monte de possibilidades da gente fazer. E aí o exercício vai ser vocês reescreverem essa carta e a gente vai pensar sobre ela. Outra coisa que eu preparei para vocês hoje... Rosa, meu amor. Unidade, pontuação. Peraí. Ah, sim. Esse negocinho que eu mandei para vocês, que é um resumo que eu peguei na internet, botei a fonte aqui. Olha aqui. Ah, sim, aqui tem um textinho simpático também, olha. Quer ver? Olha, veja um resumo sobre os sinais de pontuação para mandar bem no Enem, no Enseja e nos vestibulares. Confira o que mais cai, depois responda as questões, disponível no blog do Enem, A resposta é bem simples. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Está faltando alguma coisa aqui, né? Mas tudo bem. E que tentam reproduzir aquilo que fazemos oralmente através de pausas, entonações ou inflexões. Os sinais de pontuação tentam produzir a riqueza melódica da oralidade. Obviamente, isso não é totalmente possível, mas uma parte sim. E, para transmitir corretamente os subtextos de uma mensagem... Nossa, isso aqui está mal pontuado. Espera aí, deixa eu mudar aqui isso já. Já vamos mudar aqui, porque está ruim. Vou melhorar. Isso aqui a gente já tira, porque eu já tirei essa parte, né? Disponível, tá. A resposta é bem simples, a gente não sabe qual é a pergunta, que eu tirei a pergunta. Ó, os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita e que tentam reproduzir aquilo que fazemos oralmente através de pausas, entonações ou inflexões. Ok. Os sinais de pontuação tentam reproduzir a riqueza melódica da oralidade. Obviamente, isso não é totalmente possível, mas
Em parte, sim, acho que fica melhor. Mas, em parte, sim. E, olha só esse sinal aqui, gente. Prestem atenção nisso. A ideia que vocês têm que começar a sentir das orações intercaladas, né? E, para transmitir corretamente os subtextos de uma mesma mensagem, vírgula. Estão vendo por quê? Que para transmitir corretamente é preciso dominar o uso dos sinais de pontuação para fazer com que o leitor compreenda corretamente aquela parte do texto que vai além das palavras. Tá? Eu queria que vocês tentassem achar, por exemplo, deixa eu ver aqui, olha. Por exemplo, por que eu não posso botar uma vírgula aqui? Quem sabe? Vocês adoram botar vírgula aí. Está falando para mim, né, que eu ponho entre o verbo e o... Não é só você, não. Você pensa que você é sozinho? Não. Você é a torcida do Flamengo. E a torcida do Vascão também. Do Fluminense. Eu, volta e meia, boto uma vírgula assim também. Então, a gente tem que estar atento, tá? Mas é isso que o Cássio já reconheceu. Os sinais... Quem são recursos gráficos próprios da linguagem escrita? Qual é o sujeito dessa oração? Os sinais de pontuação, tá? Então, uma vez uma aluna minha lá na UERJ, ela falou para mim assim, ué, professora, mas eu não estou reconhecendo o sujeito da oração. Como assim o sujeito da oração? Aqui não tem sujeito. Aí eu fiquei ouvindo, tipo assim, fale-me mais sobre isso, né? Aí ela ficou falando, aí qual era a hipótese dela? Que sujeito da oração tinha que ser Maria, João Fernando, tá entendendo? Vocês têm essa ideia na cabeça de vocês também? Não? Ou já tiveram? Já passaram dessa fase? Já tive, sim. Tinha Não que ter é? o nome de alguém. Tem que ter o nome de alguém, mas não, né? Então, olha aqui. Aqui é o verbo. Aqui, olha, o que é o predicado? É tudo que você tem o sujeito e tudo que não é sujeito é predicado. Com o verbo junto, tudo é o predicado. Então, essa vírgula aqui é proibidaça. Não pode, é uma regra que a pessoa, pena de morte, não pode botar essa vírgula, tá? Não pode. Aqui, por exemplo, a gente pode botar se a gente quiser. Obviamente, é grátis. Essa daí pode botar, pode não botar, é optativa. Obviamente, isso não é totalmente possível, mas, em parte, sim, tá? Depois de todo o advérbio, isso aqui é um advérbio, nesse caso é um advérbio de modo, né? Obviamente, logicamente, tudo que termina em mente é um advérbio de modo. Frequentemente, assiduamente, asperamente, calorosamente, tá? Mas não só advérbios de modo, mas todos os advérbios, o que eles fazem? Eles qualificam a ação do verbo, né? Então, você diz assim, ela correu desengonçadamente, né? Esse desengonçadamente, ele qualifica, aí você pensa assim, então é um adjetivo. Não, não é um adjetivo. Por quê? Porque os adjetivos, eles qualificam os substantivos, tá? Então, não é o caso. Se bem que tem alguns casos de advérbios que podem qualificar outros advérbios, mas tudo bem, vamos devagarinho, tá? Os advérbios podem ser de modo, que em geral são esses que terminam em mente, mas eles podem ser advérbios de tempo, por exemplo. Quem faz uma oração com um advérbio de tempo? Uma palavra que qualifica uma ação, indicando tempo ou indicando lugar. Vamos pensar assim, olha, o verbo é...
Comer, tá? Uma frase, vamos botar aqui, olha, uma frase com o verbo comer, tá? O sujeito da oração pode ser quem? Como vocês quiserem. Mas eu quero com advérbio de lugar e outro de tempo. E outro de modo. Quem sabe fazer uma oração assim? Aline. Oi, Aline, bem-vinda. Ai, gente, que falta de imaginação. É divertido brincar disso. Olha, ela comia um advérbio de modo. Rapidamente. Rapidamente. Rapidamente ou esfomeadamente, né? Rapidamente. Agora um de lugar. Gente, Pode ser no trabalho? no trabalho. Agora um advérbio de tempo. Ontem? Ontem. Podemos começar aqui, por exemplo. Pode botar ontem à tarde. Ela comia rapidamente no trabalho. Ficou meio estranho, né? Vamos botar assim. Eu a vi comendo rapidamente no trabalho. Aí, olha só que interessante. Ontem à tarde, por que eu tenho essa vírgula aqui? Porque eu estou começando uma oração com um advérbio. Tá vendo? Eu estou dizendo quando aconteceu a ação. A ação aconteceu ontem à tarde. Qual é a oração principal aqui? A vi comendo? Eu a vi Não. comendo. Eu a vi a oração principal, né? Eu a vi. Ela estava comendo. Tá? Agora, repara, aqui gerou um problema de interpretação, porque eu a vi comendo rapidamente no trabalho. Se eu não boto vírgula nenhuma, a gente não sabe se ela que estava comendo rapidamente ou se eu a vi rapidamente comendo no trabalho. Tá entendendo? Esse rapidamente, a gente não tem dois verbos aqui? Tem o verbo ver e o verbo comer. Esse rapidamente se refere a comer ou ver? Foi o ver que foi rápido, né? Foi o ato de ver, de vê-la, no caso, né? Ver ela, não se fala, né? De vê-la comendo é que foi rápido ou ela estava comendo rapidamente? Como é que a gente resolve isso em termos de pontuação? Entenderam o problema? Como é que a gente soluciona? Se você quiser dar ênfase de que você que viu rapidamente, qual é a melhor solução? Eu acho que a melhor solução... Fala. Ana. Não, nada não, professora. Eu só pensei aqui mesmo. Pode falar. Eu também estou pensando agora, gente. Acabei de inventar isso. Eu acho que a melhor coisa é botar ela perto aqui do verbo, ó. Eu a vi rapidamente comendo no trabalho. Né? Mas, mesmo assim, ainda tem uma dubiedade, né? Parece que os dois estavam comendo no trabalho e vocês se viram rapidamente. Tem algumas coisas, estão vendo, que a pontuação serve para ajudar
mas ela não resolve tudo. Ela não resolve essa ideia de que a pontuação serve só para reproduzir a riqueza melódica da oralidade. Não é só para isso que ela resolve, tá? Ela serve também para resolver problemas de sintaxe, para você informar bem o que você quer dizer. E se você não bota... Fala. Se eu pôr uma vírgula depois do rapidamente, aí eu vou entender que o rapidamente é eu vi, eu passei rápido e vi eu a ela vi comendo. rapidamente, comendo no trabalho. Eu a vi rapidamente, comendo no trabalho. Então, esse rapidamente é a minha visão, que foi rápido. Exatamente. Quer dizer, esse rapidamente se refere a minha passagem de ao ver. verbo, porque assim, olha só. Peraí, deixa eu ver aqui. E aí não o jeito dela comer, que seria o modo, aí não estaria certo. Exatamente. Então, é interessante vocês começarem, ó. Ai. Aí eu acho que teria que pôr assim, eu a vi no trabalho comendo rapidamente. Aí Eu a vi no trabalho comendo rápido. Ah, não consigo botar essa flechinha aqui. Não deu certo, não. Ui, não quero botar essa barriguinha para lá, não sei fazer isso. Enfim. Tem que aprender esse troço. Então, estão vendo várias possibilidades. Então, eu acho meio bobo esse negócio de dizer que a oralidade, que a escrita só serve para reproduzir a riqueza melódica. Então, a gente vai... tentam... obviamente, mas não é só isso. Aí você pode botar um ponto e vírgula. A pontuação, como vimos nos exercícios anteriores, né, que não tem exatamente a ver com ali tem a ver com a oralidade, sim. A pontuação serve também para tornar mais clara a sintaxe, né? Como é que a gente vai dizer assim? Tornar mais clara e, consequentemente, os efeitos que se deseja no leitor. Vou tentar melhorar isso aqui, mas acho que é isso. E, para transmitir corretamente subtextos de uma mensagem, é preciso dominar o uso dos sinais. Muito bem, já falamos isso. A vírgula é usada para separar termos. Sim, vamos ficar de olho, então. Vamos ver se tem mais sujeitos aqui para a gente ver que não pode, ó. Aqui ninguém botaria ponto. Vocês botariam aqui. Não tem mais nenhum caso aqui. Mas começa a pensar, quando vocês forem lendo, tá? Isso é muito importante, ajuda muito a leitura. Quando vocês forem lendo, especialmente um texto assim de filosofia, de sociologia, um texto mais complexo, esses textos acadêmicos, você está com dificuldade de entender, vai nos verbos, sabe? E procura localizar quem são os sujeitos dos verbos. Isso ajuda muito a entender o texto. Você vai começando a entender assim, tá? Aquilo ali é uma floresta negra, entendeu? Que você tem que, de alguma forma, ir localizando as coisas para ir entendendo o que está sendo falado. Separar termos que possuem mesma função sintática na oração. Exemplo. O menino berrou, chorou, esperneou e, por fim, dormiu, como no exemplo... Nossa oração.
Nessa oração, a vírgula... não gostei disso aqui, não. O menino berrou, chorou, esperneou e, por fim, dormiu. Pronto. Essa oração, a vírgula separa os verbos. Tá. Então, vou tirar essa parte aqui, né? Não precisa, tá na cara. Na verdade, são várias orações. São orações... orações assindéticas, que eu acho que chama isso, né? São orações soltas, não tem conectivo. E a ideia é não ter conectivo mesmo, né? O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, aqui tem um conectivo, dormiu. Isso aqui dá um efeito muito legal. O menino berrou, chorou, esperneou, mas no fim dormiu, tá? Mas no fim dormiu podia ser também. Isolar o vocativo. Olha, então, minha cara, não há mais o que dizer. Não há mais nada o que dizer. Então, minha cara. Isolar o aposto. O João, ex-integrante da comissão, já falamos desse caso aqui também, né? Veio assistir à reunião com crase. Por quê? Porque que em vez de reunião fosse uma palavra masculina, seria com o quê? Assistir se fosse o jogo do Flamengo. João, o ex-integrante da comissão, veio assistir jogo do Flamengo. Como é que ficaria, gente? Ao jogo. Ao jogo, exatamente, tá? Quando a gente muda a palavra para o masculino e aparece a combinação entre o a, preposição, e o o, artigo, a gente descobre que aquele a não era um artigo, era uma preposição, porque senão ele não virava ao, né? Então, significa que esse a aqui é um a duplo, tem dois as juntinhos, né? Eles estão contraídos, é uma contração da preposição a com o artigo a. Serve para isolar termos antecipados, como complemento ou adjunto. Por exemplo, é o caso que eu estava falando, do caso dos advérbios. Olha só, olha. Exemplos. Uma vontade indescritível de beber água eu senti quando olhei para aquele copo suado, né? Você aqui está antecipando uma coisa que o normal seria dizer: eu senti uma vontade indescritível de beber água quando olhei aquele copo suado, né? Antecipados ou é fora de lugar, né? Porque isso também é um negócio muito legal. Quando a gente estuda outras línguas, provavelmente vocês conheçam outras línguas, o inglês, por exemplo, vocês são jovens, devem conhecer melhor do que eu. A gente percebe que a forma de ordenar as palavras é diferente do português, não é? Então, existe no português uma ordenação dos termos de uma oração que a gente espera que seja daquela forma. Quando não é daquela forma, quando você muda o lugar de algo, quando você muda a ordem de alguma coisa, você bota a vírgula. Quando você inverte a ordem, você tem que indicar com a vírgula, tá? Aqui você antecipou o complemento verbal. Nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Tá? Nada se fez. Aqui também é uma intercalada, na verdade, né? O isolar termos antecipados. Você mudou de lugar o negócio. Deu para entender isso, gente? Antecipação da adjunta adverbial. Nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Naquele momento é o adjunto adverbial de tempo, né? Naquele momento. Serve para separar expressões explicativas, conjunções e conectivos, isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim, etc. Serve para separar os nomes dos locais de datas, Brasília, tal, tal, tal. Isolar orações adjetivas explicativas. O filme que você indicou para mim, olha só, essa oração aqui, ela tem a função de aposto, né? O filme, qual o filme? Aquele que você... Só que é uma oração. É diferente do caso
do João, ex-integrante da comissão. Aqui é um aposto, mas aqui não tem verbo, né? Você dá uma explicação sem um verbo. Tá? Vocês estão cansados de mim? Então, né? É muito mais do que eu esperava. Gente, chega, né? Vocês já estão cansados, não estão? Pode falar a verdade. Estava ouvindo, professora? Mas pode falar se vocês cansarem, porque eu vou me animando assim. Se vocês ficarem cansados, podem falar, tá? Veja. Então, assim, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nesse negócio aqui, tá? E fica mais um material para vocês fazerem revisão dos textos de vocês. Tá bom assim? Eu quero que vocês aprendam. Ponto final vale também para as abreviaturas. E o ponto final também vale para as abreviaturas, tá? E a tarefa da semana, então, é fazer o negócio dos porquês. O negócio dos porquês, tá? O ponto de interrogação. E aí, sempre tentando olhar isso tudo para fazer bonitinho e tal. O ponto de interrogação usado para formular perguntas, indicar surpresas, tudo aquilo que vocês sabem. Seja rápido. Vocês vão ver que vocês sabem tudo isso, na verdade. O ponto e vírgula. A matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria, financeira. Itens numerados. Eu botaria vírgula aqui, mas tudo bem. Separar um período que já se encontra dividido por vírgula. Isso é uma coisa bem útil. Você quer fazer mais uma divisão, é uma divisão dentro da divisão. 2 pontos. Para introduzir uma fala, né? Se quer indicar uma enumeração, quero lhe dizer algumas coisas, 2 pontos. Isso parece bobagem, mas vocês erram essas coisas, tá? Erram. É impressionante, tá? Então, vamos começar a ter mais cuidado com essas coisas e a gente fica por aqui. E olha só, e quem não fez ainda, Ana Caroline fez, Suzana fez, Sandra fez, os outros não fizeram ainda, tá? Então, eu sugiro, eu vou mandar a Aline, você é da nossa turma, Aline? Que apareceu pela primeira vez? Não sei. Então, olha aqui, gente. Eu vou mandar de novo para vocês o texto, porque tinha um erro naqueles dados do censo. Eu já mudei, mas eu vou mandar direitinho para vocês fazerem, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem. E antes de entregar para mim, dê uma olhadinha na pontuação, dê uma olhadinha nos porquês, vai consultando. Isso é legal, sabe? Vocês começarem a ter o bom escritor não é o que sabe tudo, mas é o que sabe que ali tem um perigo, entendeu? E aí, aos pouquinhos, se vocês forem se acostumando a reconhecer os perigos no texto de vocês, pensar assim, esse A aqui é com crase ou não é com crase? Eu não sei se é com crase ou se não é com crase, mas o fato de eu saber que ali tem um perigo já é maravilhoso. Entendeu? Porque consultar se tem ou não tem é fácil, gente. Na internet a gente consulta essas coisas, tá? É bem fácil mesmo. E ficar de olho no que o próprio Word diz. O Word ajuda a gente também. Às vezes vocês ignoram o Word. O Word diz que a palavra tem algum problema e vocês mandam assim mesmo. Então, vocês têm que aprender a fazer essas revisões. Tá ok, gente? Tudo certo? Sextou hoje, que amanhã é feriado? Ai, não, vocês vão ter aula sexta. Caramba. Não vamos ter, não. Não, acho que vamos ter, não. Só eu, professora, que estou lá para frente. Eu não sou do primeiro período. Para frente, caramba. Sandra Valente, bom, para vocês todos, então, sextou, gente, bom, feriado. Façam seus trabalhos com alegria, tá bom? E vão me mandando as coisas que eu vou corrigindo. E, gente, outra coisa que eu estava falando para outra turma da tarde. Quem tiver se sentindo com dificuldade na disciplina, está precisando ter uma conversa particular, professora, eu estou com uma dúvida, isso aqui, estou insegura, não consigo ler, não sei o quê,
me chama, a gente marca um encontro pessoal, eu estou disponível para isso, tá bom? Ficou com dúvida na hora da correção que eu fiz? Marca um dia para a gente conversar, tá bom, gente? Beleza. Combinadinho? Então, bom feriado para vocês. Beijinhos. Tchau, tchau, Beijo, professora. boa Tchau, noite. turma. Tchau, gente. Boa noite. Gostei muito dos trabalhos de coesão de vocês. Ei, Ana, que bonitinha que ela é. A Ana da voz linda. Fala Seu tanto da microfone minha tá voz desligado. desse pode pra mim ver. Oi, ficou com vergonha? Quem mandou? Acho que é a Carol. Ei, a Sandra. Deixa eu ver a carinha da Sandra. Ai, que fofa. Aí eu e a minha filha, e a outra filha. Ah, você é mãe, Eu sou Sandra? mãe de uma de 13 anos já. Olha, caramba, que fofinha. Essa daí é muito fofinha Esse aqui também, tem 2 né? aninhos só. Fofinha. Tchau, tchau, professora. Tchau, galera. Então, tchau. Parabéns pelos exercícios. Gostei muito, Sandra. Obrigada, Muito legal. professora. Beijão, Tchau, gente. tchau. Tchau. Tchau.